As sete chaves de Adrameleque, o ritual, que reescreve o paraíso. Dizem que antes da primeira palavra ser dita, antes mesmo do Éden existir, houve uma escritura silenciosa gravada nas veias da criação. Uma sequência de sete chaves etéreas moldadas por mãos que jamais foram vistas e que representavam os limites da obediência e da liberdade, os portões que dividiam Deus de sua própria sombra. Essas chaves, segundo textos apócrifos encontrados nas ruínas de Ur, foram entregues a um ser chamado Adrameleque, o tesoureiro do inferno, o guardião dos segredos que nem os anjos ousam pronunciar, aquele que, segundo os antigos, oficiava o equilíbrio entre luz e trevas como um escriba que reescrevia as leis divinas no silêncio da eternidade. Os monges que estudaram a doutrina perdida dos Filhos do Fogo acreditavam que as sete chaves são mais do que símbolos e que cada uma representa uma inversão do ato divino, a negação sagrada de tudo que é absoluto, pois em cada chave repousa um verbo que altera o tecido da realidade. A primeira chave abre a carne, a segunda desfaz o tempo, a terceira apaga o nome, a quarta desce às profundezas onde o verbo sangra, a quinta desperta o eco dos mortos, a sexta faz o céu lembrar o inferno e a sétima é silêncio absoluto, o ponto onde até Deus se cala. A lenda conta que um monge cego de Alexandria encontrou fragmentos do ritual completo em um pergaminho feito de pele humana, guardado dentro de um relicário de ferro que cheirava a enxofre. Ele afirmava que as chaves não eram objetos, mas palavras de poder capazes de reescrever a própria estrutura do paraíso e libertar os que foram esquecidos pela graça. Dizem que durante 7 noites ele rezou diante do altar de cinzas, e a cada oração uma chama azul nascia de seus olhos cegos, até que na última noite o monge desapareceu, e em seu lugar restou apenas o eco de uma frase impossível de ser traduzida. Algo que não era som nem silêncio, mas uma lembrança de ambos. Séculos depois, o nome de Adrameleque retornou nos manuscritos encharcados de sangue encontrados em uma catedral abandonada nas montanhas da Armênia. Os textos diziam que o ritual podia ser repetido, mas que quem o fizesse teria de sacrificar algo maior que a própria alma, a fé. Pois o que abre o paraíso não é a pureza, mas a negação perfeita da pureza. Aqueles que ousam pronunciar as 7 chaves não pedem salvação, pedem para ver o que está além da salvação, onde Deus se reflete em suas próprias sombras e se reconhece imperfeito. Há relatos de que em 1813, um grupo secreto de teólogos conhecidos como os Portadores da Quinta Chama tentou realizar o ritual no interior de um mosteiro francês. Durante a cerimônia, testemunhas afirmaram ver o teto se abrir como um véu de fogo, e dentro dele um rosto sem olhos olhando para baixo, murmurando algo em uma língua que não existe mais. Após o 7º verso, o mosteiro foi consumido por uma luz tão intensa que nenhum corpo foi encontrado. Somente os sinos continuaram a tocar, sem vento, sem corda, como se ecoassem um aviso que ninguém compreenderia. Alguns acreditam que Adrameleque não é apenas um demônio, mas o escriba original da criação, o que Deus usou para registrar o primeiro mandamento e que, traído pelo próprio Criador, roubou as 7 chaves para reescrever o paraíso à sua maneira. As Escrituras perdidas afirmam que quando a 7ª chave for girada, os anjos esquecerão seus nomes e o céu cairá em silêncio absoluto, um silêncio que não destrói, mas recomeça. O que poucos sabem é que as chaves ainda existem e estão escondidas dentro das palavras que repetimos todos os dias. Cada prece, cada grito, cada pensamento de arrependimento carrega uma delas. E quando pronunciamos algo com o coração partido, quando pedimos perdão sem crer que seremos ouvidos, é ali que uma das chaves se move, é ali que o ritual começa. Adrameleque
Dizem os ocultistas, não espera ser invocado, ele espera ser lembrado. Ele caminha entre as páginas de livros que já foram queimados, entre as cinzas de igrejas abandonadas, esperando por alguém que saiba ler o que nunca foi escrito. E quando esse alguém surgir, o paraíso será reescrito não com luz, mas com sombra. E se um dia você ouvir uma voz recitando em sua mente 7 palavras que parecem se repetir como um eco distante, não tente respondê-la, pois pode ser Adrameleche testando sua fé, abrindo a primeira chave, a da carne, e o primeiro portão já não poderá ser fechado. Se você ouviu até aqui, já faz parte do ritual. Inscreva-se em Crônicas de Outro Mundo. Compartilhe esta história antes que o céu decida apagar seu nome. E lembre-se, toda fé tem um preço e nem toda oração sobe. Algumas descem. Nos encontraremos no próximo relato, se a 7ª chave ainda estiver fechada.